E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje o que eu vim trazer aqui para vocês é uma reflexão aí sobre o deck de Mermail que inclusive acabou de ganhar aí um ICS 3x3 aí com dois dos três jogadores jogando com o deck. Eu vou trazer inclusive a decklist de um deles aqui. Não sei se as duas são iguais, mas o principal motivo de fazer esse vídeo aí é porque muita gente aí vem comentando muito sobre o deck de Mermail. Eu já vi muitos comentários aí falando que o deck é extremamente tóxico, que não deveria existir. Ao mesmo tempo, outras pessoas falam aí que o deck, na verdade, é um deck muito melhor do que parece, que as pessoas não usam ele porque não tem conhecimento de como jogar com ele. E ao mesmo tempo temos outras pessoas aí que falam que o Mermail é um deck muito loteria aí, que não vale a pena utilizar, né? E eu vou comentar um pouco aqui sobre o que eu acho desses comentários, dessa estratégia como um todo. Bom, antes de ir pro tema em si do vídeo, gostaria de lembrar vocês aí de se inscreverem, caso vocês ainda não sejam inscritos, porque a gente tá aí tentando bater os 1000 inscritos, a gente tá subindo cada vez mais, então vou ficar aí muito feliz se vocês se inscreverem aí no canal. Bom, vamos lá, gente. O deck de Mermail em si, ele consiste aí basicamente em diversos monstros de água que possuem efeitos extremamente fortes quando são enviados para o cemitério como custo, e aí por conta disso a gente tem outras boas cartas que também têm efeitos bons de enviar monstros para o cemitério como custo, e com esse spam aí de efeitos e monstros que entram na mesa com muita facilidade, a gente consegue fazer cartas de extra deck muito opressoras, como por exemplo o Bahamut Shark, que vai trazer aí o Total Awesome, e além de fazer cartas como por exemplo o Abyss Gaius, que tem um efeito realmente forte de negar todos os monstros da mesa do oponente, ou até mesmo o Abyss Dweller, que desliga muitos decks aí, né? Dentro dessa estratégia, a gente tem algumas boas cartas que acabam jogando sozinhas, né? Então, por exemplo, aqui o Neptabiz, que é um ótimo card combo, e aí com esse Neptabiz a gente pode até mesmo aumentar o número dessa carta, rodando, por exemplo, 3 cópias dele. A gente pode rodar a Diva, que inclusive a decklist que foi campeã não utilizou a carta. A gente tem o One for One, a gente tem Small World, que são cartas possíveis aí de chegar nesse Neptabiz e, portanto, gerar um card combos muito fortes. Além disso, o forte do deck aí são essas combinações de duas cartas, porque a gente tem algumas ótimas cartas, como por exemplo o Mermail Shadow Squad e o Atlantean Dragoons, que possuem efeitos extremamente fortes quando são aí enviados para o cemitério como custo. E a gente tem ótimas cartas para enviá-los também, como por exemplo o Mermail Abysteus, o Mermail Abyspike e a Abyssrine, que inclusive são cartas aí que são extremamente maximizadas aí no deck de Mermail da maneira que ele vem atualmente, e principalmente aqui a Abyssrine tem um efeito também praticamente de funcionar sozinha, porque ela invoca diretamente do seu deck o Coelacante, que é um monstro aí que tem um efeito também muito simples de invocar quantos peixes do seu deck você quiser ou puder. E aí, com isso, você pode invocar diversas cópias aqui do Mermail Abyspike e com isso você já vai combando ali via Bahamut Shark, então você consegue com muita facilidade jogar muitas cartas aí na sua mesa, mesmo passando por cima de algumas coisas. Porque principalmente aqui o Atlantean Dragoons, que tem o efeito de adicionar monstro que não é uma vez por turno, ele consegue aí limpar o caminho para suas outras cartas passarem, porque ele consegue buscar cartas como, por exemplo, a Gypsy Minstrel, que tem um efeito também muito forte de olhar a mão do oponente e banir uma carta de lá até o final do turno, e a gente tem cartas como o Moulin Glacia, que é invocado e aí descarta duas cartas aleatórias da mão do oponente. Então é esse o principal motivo do deck de Mermail ser taxado aí como um deck tão nocivo. A gente tem carta que olha a mão do oponente e bane uma carta até o fim do turno. A gente tem carta que descarta cartas da mão do oponente. E isso principalmente em combinação com os Omni Negates do Total Awesome. Além de ter, é claro, cartas como a Triple Tactics Talent, que também potencializa mais ainda esse tipo de estratégia, a gente tem um deck que é bastante nocivo por mexer aí com a mão do oponente. Ultimamente não temos muitos decks no jogo que fazem isso. Na verdade, hoje em dia é só o Mermail de extremamente relevante que fica mexendo com a mão do oponente sem ser via talent, além de que a gente tem aí no máximo o deck de Mimigol que potencializa a ativação dessa talent, mas ainda assim não é de um jeito tão nocivo quanto o próprio Mermail faz, que via engine ele consegue fazer isso com muita força. Então, por conta disso, muita gente odeia bastante aí o deck de Mermail, e eu vou mostrar aqui para vocês a decklist do Christian Urena, que foi um dos campeões aí desse ICS,
para vocês terem aí uma noção mais ou menos do que eu tô falando. Bom, essas cartas aqui que eu comentei, todas elas estão com 3 cópias aqui no deck, com exceção aqui do Coelacante, da Minstrel e do Moaning Glacier, que são apenas uma cópia. E como vocês podem ver, o resto da decklist é puramente algumas cartas de suporte para fazer essa estratégia funcionar. Então a gente tem o Heavy Infantry que destrói carta juntamente aqui com a Abyssrine. Então no turno do oponente você tem efeito de destruição possível também. A gente tem uma cópia aqui do Glutonous Reptolfin, que é basicamente o 4º peixe do deck, para você poder invocar 3 Abyspike e esse golfinho do mesmo jeito. Além da gente ter aí 2 cópias do Poseidon, que ajuda bastante no Going Second, porque ele tem o efeito de enviar o monstro do deck pro seu cemitério, então ele é extremamente eficiente dentro desse fator, e ele ainda de bandeja volta uma carta do oponente para a mão. Então, com essa combinação de cartas, você tem dentro da sua engine todo o push necessário para passar por cima de qualquer estratégia. Dessa maneira, o resto das cartas que você vai utilizar pode ser simplesmente um monte de techs, e aí o kit de defesas que esse deck utiliza é extremamente forte. Ele usa Ash, usa Impermanence, que são cartas realmente boas, assim como ele usa aqui a Dominus Impulse por conta do deck inteiro ser de água e 2 Mulcharms no main deck, além de um 3º Mulcharm no side deck. E como vocês podem ver, o resto do side também é só pedrada. A gente tem Lancia, a gente tem Nibiru, a gente tem cartas pro Going First que são a Talent e a segunda cópia da Minstrel, e a gente tem aqui a Exceeding Core, que é para corrigir o principal problema do deck, que é o Abyss Dweller, que por sua vez é uma carta que mata o próprio deck de Mermail, e que hoje em dia os decks que fazem rank 4 aí, geralmente variantes do Raziel, conseguem fazer aí com bastante facilidade. Bom, com essa decklist foi possível aí ganhar um ICS, e realmente a maioria dos jogadores não estava de fato preparado para jogar contra o Mermail, né? Porque o kit de techs contra Mermail, ele acaba não sendo o mesmo kit de techs em termos de eficiência do que o que você utiliza com os outros decks. Então com isso você acaba tendo aí uma desvantagem, digamos assim, de enfrentar um deck que não esteja aí tão entre os decks mais visados. Entretanto, provavelmente o deck de Mermail não está entre os decks mais visados, porque ele é um deck extremamente complexo dentro de sua estratégia. Eu diria que, pelo menos na minha visão, o conceito é muito parecido de um Tearlaments, que você precisa realmente estar bem afiadinho com o deck para conseguir extrair o melhor valor do deck. Entretanto, assim como o deck de Tearlaments hoje em dia, ele tem uma característica nociva que é realmente muito dolorosa, que é o principal fator de que as cartas de Mermail muitas vezes acabam perdendo para si mesmas. A gente tem, apesar de muito boas cartas, a gente tem combinações que realmente são muito frágeis e param simplesmente para uma hand trap, ou até mesmo para nenhuma, e acaba brincando consigo mesmo. Isso se dá ao fato, né, de que a gente tem de fato alguns bricks no deck. Esse Infantry, ele é um brick, esse Coelacante na mão então também é um brickzão bem forte. A gente tem aqui o Golfinho e a Minstrel, juntamente com o Moaning Glacier, que são 3 cartas que não fazem nada se vierem sozinhas na sua mão, e algumas combinações de carta que também não jogam. Então, por exemplo, o próprio Mermail Abysteus aqui, apesar de ser uma ótima carta e de buscar monstros extremamente fortes, ele não consegue simplesmente ir lá e combar sozinho. Ele vai precisar de alguma carta para dar suporte para ele. Então a gente precisa aí de combinações de carta que muitas vezes podem acabar sendo aí mais difíceis de você conseguir, e você acaba ficando à mercê ali da sorte de abrir com combinações boas ou não. Inclusive, eu joguei um tempo com esse deck de Mermail, já na versão um pouco mais atualizada, só ainda não existia o Poseidon, e eu, apesar de gostar bastante do deck, porque era um deck que eu jogava antigamente, eu acabei desistindo da ideia quando eu percebi que realmente você começa a abrir com combinações de mão que não são tão dependentes de você para ganhar a partida. Então você acaba tendo aí realmente uma necessidade maior de acreditar que tudo vai dar certo e que você vai abrir com combinações boas de mão. Então eu acho que o principal problema do Mermail, na verdade, é esse, porque isso acaba tendo um perfil muito parecido aí com o deck de Dark World, que tem até mesmo atualmente, que possui um combo extremamente consistente de hand loop, e mesmo assim ninguém joga com o deck, porque o deck realmente depende muito da sorte e acaba exigindo uma quantidade muito pequena aí
de skill para consertar as situações que você tá indo mal. Nas situações que você realmente tem as cartas para jogar, o deck tem uma camada de complexidade muito boa, mas muitas vezes você acaba tendo ali só uma opção e aí você simplesmente faz aquela jogada, e se aquela jogada não passar, paciência, não tem o que fazer, porque era a única opção que você tinha. Então, eu vi, inclusive, recentemente, estratégias aí de Mermail que simplesmente acabaram não dando certo por conta de azar de mãos iniciais e tal, na mão mesmo de bons jogadores. Então, dentro de todo esse contexto, eu acho que esse deck de Mermail aí, ele precisaria de uma reformulação no formato como todo, antes de ver exatamente o que o Mermail em si tem ou não para oferecer. Então, eu não acredito que esse deck de Mermail ele seja tão nocivo assim para o jogo, principalmente pelo fator de que ele acaba perdendo para ele mesmo. E querendo ou não, a gente tem que aceitar que a gente tá jogando um card game e dentro do conceito de card game a gente tem que ter a sorte envolvida, a gente tem que ter decks que se aproveitem um pouco mais de situações de sorte, o que é o caso do Mermail, na minha visão. E isso não acaba sendo nocivo para o jogo, não. A parte em si que é nociva para o jogo é principalmente aí a parte de olhar a mão do oponente e descobrir aí quais são as melhores ordens de fazer as coisas. Então, na minha visão, a única coisa que esse deck realmente precisaria tomar seria aí, a princípio, talvez um banimento, nessa Minstrel, que é uma carta de engine que olha a mão do oponente, mas tirando isso também não é muito necessário a gente ir muito mais a fundo. Muita gente fala que o Draguns deveria ser limitado ou ser banido. Eu não acho que seria a melhor abordagem contra o deck de Mermail aí, que por sua vez ele já sofre bastante de alguma maneira. E para formatos futuros, eu acredito que esse Mermail pode vir a converter sendo um bom deck, sem a estratégia de realmente deixar o jogo tão nocivo olhando a mão quando começa ali, que eu acho que é o ponto principal. Isso aí nem teria tanto problema sendo em segundo. Principalmente também se esse Abyss Dweller for banido e colocar esse deck um pouco mais em evidência. Eu acredito que sem essa Minstrel, o deck vai continuar jogando com a mesma qualidade que ele joga, mas vai perder essa característica nociva aí. E isso vai acabar sendo bastante para você conseguir jogar com o seu Mermail aí de maneira eficiente, mas sem aí ficar causando uma frustração tão grande nos seus oponentes. E mesmo existindo essa frustração, e mesmo que não acabe matando aí a Minstrel, nitidamente o deck de Mermail não é o melhor deck do jogo atualmente, e as reclamações eu acredito que elas estejam sendo aí um pouco precipitadas, porque o deck de Mermail ele não está em evidência definitivamente, e isso afeta pouca gente. Então são poucos os jogadores de Mermail hoje em dia, e se esse deck não estiver muito popular, é um pouco injusto a gente querer que ele receba algum tipo de holofote aí na lista. Então é isso, fica aí com essa reflexão, com a decklist aí do campeão do ICS, e me falem aí o que vocês acham. Vocês acham que eu tô viajando completamente? Vocês acham que esse deck de Mermail ele é sim um problemaço pro jogo, que ele não deveria existir? Deixem aí nos comentários para eu saber a opinião de vocês sobre esse tema. Muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.